quem fala aqui é o Renan, você está no Megascópio e hoje vamos conversar um pouco sobre HQs e falar sobre Passagens Sombrias, Hellblazer Passagens Sombrias. Um quadrinho muito interessante, ele traz como protagonista o John Constantine, a linha Hellblazer é basicamente dedicada a ele e tem uma história bastante cativante. Mas antes de irmos para mais detalhes do quadrinho, eu queria deixar aqui um grande abraço e agradecimento a todos que são apoiadores do Mega e falar para vocês que querem apoiar o Mega para dar uma olhada na descrição, porque lá tem o link para a nossa campanha no Padrim. Agora, vamos voltar para a HQ. Hellblazer Passagens Sombrias, ela é escrita por Ian Hakim e desenhada por Were Del Edera. É uma história bem interessante, aqui nessa história exclusivamente, não é um padrão para a linha Hellblazer. Ela é uma história em branco e preto, e ela possui uma divisão na coloração das páginas. Essa divisão de cores aqui das páginas, que eu comentei, ela tem um propósito narrativo e é muito interessante, eu vou comentar quando a gente chegar nesse tópico. Mas antes, eu queria fazer um adendo aqui para falar um pouco sobre o personagem John Constantine, porque ele é um personagem bastante interessante e eu acho que muita gente conhece ele pelo filme do Keanu Reeves, por exemplo, ou algum jogo que pegou para jogar há muito tempo atrás, que também é baseado no filme. Mas bom, Constantine, basicamente o universo DC, ele foi criado pelo Alan Moore no Monstro do Pântano, e desde a sua criação ele já tinha um certo protagonismo, mesmo sendo um personagem secundário, ele é um personagem que as pessoas acabam ficando marcadas por ele. Então ele ganhou uma revista própria depois, que foi a linha Hellblazer, e muitos autores já assumiram. Até hoje saem histórias, claro que a última do Hellblazer lançada, se não me falha a memória, foi do universo de Sandman, que também é bem interessante essa história do Hellblazer. Mas um ponto importante do personagem é que ele não teve reboots até então. Por mais que passe o tempo e vários autores assumam a continuidade da história, o que acontece aqui é um autor pega ganchos que o outro deixa ou coloca o personagem em situações que vêm de uma variação ou de uma consequência do que o outro autor fez. Então muitos autores acabam referenciando escritores passados, o que é muito legal e criam histórias canônicas dentro de tanta gente que já trabalhou. 3 delas que são muito marcantes e tem um impacto psicológico muito forte no Constantine, uma delas eu diria que nem psicológico, mas efetivo no que acontece, é a história em que ele ganha o sangue de demônio, a história da menininha, da Asta, que é uma história muito pesada, mas é uma história muito legal. E a história em que ele faz o pacto com 3 demônios ao mesmo tempo. E isso explica bastante do porquê que ele é tão odiado no inferno. Então assim, essas 3 histórias, elas têm uma repercussão muito grande. E elas, eu acho que vão continuar repercutindo, porque isso dá muito gancho para histórias que podem ser criadas em cima do personagem ainda, E uma característica dele é de não ter pudor nas suas atitudes em relação com os outros. Então ele não tem medo de usar as pessoas à sua volta para fazer rituais ou para usar com algum propósito de interesse. E aqui em Passagens Sombrias a gente vê pensamentos da mesma forma do personagem, mostrando que o roteirista está seguindo essa linha e vai ser fiel na história, o que faz essa história muito interessante. Agora a gente traz o personagem para Passagens Sombrias, Passagens Sombrias vai falar basicamente sobre um reality show. Esse vídeo eu vou dividir em 2 partes aqui, uma parte sem spoilers ou com spoilers moderados, porque a história já é bem antiga. E a outra parte eu vou entrar em mais detalhes, que nem eu faço com as HQs de The Witcher aqui, que eu trago as reviews aqui para o canal. Inicialmente o Constantine ele chega em seu apartamento e ele encontra um homem lá, esse homem se chama Kane. E ele tá lá mexendo na sua TV falando, nossa, você não tá sintonizado em nenhum canal, por que disso? Todo mundo tem que estar. E o Constantine, já debochado, fala, tá bom, então eu vou chamar a polícia e você sai daqui e tal. Mas aí o cara chega com uma proposta de trabalho para ele, que é investigar uma assombração em uma casa que está sendo utilizada para um reality show, mais especificamente em um estúdio. Esse Kane é um produtor televisivo e ele está organizando um reality show de sustos. Então ele colocou 6 adolescentes, basicamente aquele tipo padrão que a gente conhece de filme de terror, na casa. E o último que aguentar ali tomando sustos
vai ganhar uma premiação. Só tem um problema, o show não começou ainda e coisas estranhas estão acontecendo ali. Então tem, por exemplo, uma menina chamada Stephanie, que ela está enxergando um homem pegando fogo, e o único jeito dela parar de ver esse homem pegando fogo é fechando o olho, mas vira e mexe esse homem acaba voltando. Temos ali um outro garoto que fica tendo pesadelos com um farol de carro, ou que está sendo perseguido por um carro, uma outra menina que tem pesadelos com agulhas, ou que enxerga agulhas por onde ela vai pisando, ela fica paralisada. Então assim, isso não estava no roteiro, não era para estar acontecendo. Aí o Constantine vai até o set e não consegue descobrir muita coisa. O que ele faz? O Kane convence ele a entrar na casa. Aí ele assina toda a papelada que precisa, como se ele fosse entrar como participante, porque ele não quer afetar o andamento do programa, como ele fala para o Constantine, fala que vai pagar ele a mais e tal. E o Constantine entra na casa. E aí temos um Big Brother do inferno, basicamente. E na parte sem spoilers ou spoilers moderados, eu vou parando por aqui. A partir daqui eu vou entrar em outros detalhes da história que vai dar continuidade à trama. E se você não quiser pegar os spoilers, eu vou deixar o tempo na descrição. Beleza, Constantine está na casa com os 6 adolescentes ali, ou com 6 jovens, né? E uma coisa que ele começa a reparar é que é tudo muito estranho, porque os jovens estão enxergando muitas coisas, a casa tem um clima meio pesado, e nenhum deles lembra como chegou lá. Então ele acha muito esquisito isso. Aí ele começa a conversar e começa a desconfiar do que está acontecendo ali. Ele começa a ver que os jovens, por mais que sejam jovens, eles não têm uma certa energia referente à sua idade, como se essas já tivessem se esvaído do seu corpo. E em uma das partes ele chega a dormir com a Stephanie, que é uma outra personagem que é mais sensitiva na história. Só que ele começa a ver que aquilo foi tipo muito fácil e ela meio que, entre aspas, estava tipo sugando energia da vida dele ali, né? Como se ela não tivesse mais e estivesse usando aquele momento para aproveitar. Aí ele investiga a casa, descobre que tem coisas muito estranhas ali. E aí ele descobre que ele está em um reality show no inferno e que todos os jovens lá dentro estão mortos. E aí temos mais um problema. Como romper essa situação? Porque existe um elo entre esses jovens e eles não se lembram como que eles se interligam de alguma forma. Só que aí que tá, eles são de locais diferentes, um é da Califórnia, uma menina é de Tóquio, o outro é da Inglaterra. Então assim, teoricamente não existe como eles estarem ligados. Então os fatos vão se desenrolando e as suas visões vão trazendo de volta as memórias que eles tinham perdido. Então, por exemplo, a Stephanie lembra que ela matou o pai dela, que batia nela e na mãe dela, queimado. Então é por isso que ela vê o homem queimado. A menina de Tóquio, ela vê a agulha porque ela se matou dessa forma. O menino do carro, ele tem um trauma duplo com o carro. Um porque ele viu o irmão dele ser atropelado e outro porque ele atropelou. Então ele se viu nas duas situações. Tanto da pessoa que estava assistindo a vítima e não tinha como fazer, como na posição de agressor na situação. E aí os fatos começaram a se desenrolar. E tudo acabou começando com a menina de Tóquio, que se matou. E nessa época da história já existia internet. Era a época dos blogs aqui. E um outro personagem conhecia essa menina de Tóquio, foi fazer um assalto para conseguir dinheiro para visitar ela, para conhecer ela, só que acabou morrendo no processo. A morte dele foi desencadeando um negócio meio premonição, sabe? Quando você vê todas as ligações, faz um mínimo de sentido. E tudo isso basicamente se liga através de notícias que um foi sabendo do outro, mesmo sem conhecer os outros jovens ali no recinto. Porém, eles estão num reality show. E o Kane não gosta nada disso, então ele começa a surtar. E aí já revela que está no inferno e tal. Quando eles descobrem que eles estão mortos, a gente entra na mudança da página branca para a página preta. Porque na página preta já são mostrados os telespectadores do inferno e eles estão dentro do Passagens Sombrias, que é um Big Brother do inferno no sentido mais literal da palavra. E ali o ganhador, teoricamente, teria que achar um portal e ele vai poder voltar para a vida. Então todos ali querem isso, só que teoricamente somente um poderia ganhar. E no inferno, assistindo e vendo Constantine lá, está Brian,
um homem do passado do Constantine, que era marido de uma amiga dele, que de tanto investigar um canibal e ficar fascinado por ele, começou a agir como tal, ou como a esposa dele mesmo insinua, que ele foi possuído pelo espírito. Então Brian está no inferno e ele começa a cavocar o chão para entrar no estúdio e consegue invadir. E aí ele tenta caçar o Constantine lá dentro para segurar ele de vez no inferno, já que o Constantine é responsável por deixar muitas almas no inferno, né? Não só de demônios, mas também de amigos, colegas e pessoas que tentaram ajudar ele em algum momento da vida. No final, eles acham o portal. Só que quando ele chega, 4 dos jovens já passaram pelo portal. Um ficou para trás porque apanhou do Brian e ficou em pedaços lá no chão. E na sala tava a Stephanie e o Constantine para passar. E então o que acontece é que a Stephanie fala: "Não, você tá vivo. Eu já mudei de plano. Eu seguro ele, você vai." Ele fala: "Show." E vai, larga ela lá no inferno e passa pelo portal. No processo, o perseguidor tenta passar pelo portal. Só que aí o que acontece? O Constantine desliga a TV e ele volta pro inferno. E por fim, Constantine está na segurança de seu apartamento. Os outros jovens voltaram aí pro mundo. Ele não sabe para onde cada um foi e também não tem interesse em procurar. E ele sabe que ele largou a Stephanie no inferno. Só que ele tem alguns pensamentos que acalmam a mente dele com tudo que aconteceu. O primeiro é que ele é famoso no inferno. E o segundo é que quando ele for para lá, ela vai estar lá, esperando por ele. Bom, é isso aí, o vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido. Se inscreva aqui no Mega, dê um joinha, ative o sininho que ajuda bastante a nossa divulgação. Na descrição vocês encontram o link para as nossas redes sociais e também para a nossa campanha no Padrim. E claro, o link do site www.omegascope.com.br. E eu vou deixar especialmente o link da crítica que eu escrevi de Hellblazers Passagem Sombria. E nos comentários fala aí se você já leu Hellblazer Passagens Sombrias, o que você acha, se você tem interesse de ler. É isso aí, muito obrigado e até a próxima.